Vista ou visão? Resolva como você vai viver. Só para você já conseguir captar, todas as vezes que eu falar a palavra vista, eu quero que você encaixe nos recursos que te estão disponíveis hoje, na realidade que você enfrenta no momento, na leitura que os seus olhos físicos são capazes de captar, aquilo que você é capaz de receber como transmissão pela realidade que está ao seu redor, por aquilo que você ouve, por aquilo que você sente, por aquilo que você vê. E todas as vezes que eu falar a palavra visão, eu quero que você pegue a ideia daquilo que você deseja, daquilo que você aspira, daquilo que os seus olhos não são capazes de contemplar ainda, mas é onde você pretende chegar. Eu gostaria que você tivesse uma ideia de que o futuro não é um tempo, o futuro é um lugar, e que você fosse capaz de se ver no tempo que você predeterminou, no lugar que você deseja. Hoje, o futuro para algumas pessoas ele é abstrato demais. O futuro para algumas pessoas é algo que elas não conseguem idealizar, e por isso grande parte das pessoas não conseguem alcançar seus propósitos, não conseguem bater suas metas, não conseguem chegar onde desejam, porque estabeleceu para si um ambiente onde elas não conseguem visualizar, se ver no casamento que querem, se ver com os filhos que querem, na profissão que querem. Então, nós precisamos entender que a vida pode ser regida por uma visão, ou a vida pode ser regida por um par de olhos. E eu tenho observado na caminhada da maioria das pessoas que, se buscarmos viver por vista, o desânimo provavelmente vai ser algo muito real, num tempo muito próximo para a maioria de nós. Porque quando nossos olhos olharem os recursos, quando você olhar a situação atual do seu casamento, a situação atual do seu ministério, a situação atual financeira, se não houver em você uma visão, provavelmente você vai perder as esperanças, porque na maioria das vezes o ambiente ele é caótico, ele é desafiador. E eu sei, eu estou fazendo parte de um culto de campanha, e sei que muitas pessoas aqui estão à procura de um milagre, mas é importante você decidir, vista ou visão. No final, a decisão é sempre de quem ouve a mensagem, mas é importante nós entendermos isso, e eu quero ler com vocês Mateus capítulo 6, verso 22, e o verso 23, diz assim, Mateus 6, 22 e 23, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Preste atenção nesse texto, pois é um grande alerta para nós. A mensagem que temos é a seguinte: se os teus olhos forem bons, se você não usar óculos, se você tiver uma visão perfeita, não precisar de lente, não tiver um estigmatismo, não tiver nenhum problema de miopia,
não tiver problema nenhum na sua vista, sua vida vai ser maravilhosa. É isso que o texto está falando? Não. O texto, apesar de usar a vista, os olhos como exemplo, ele está falando de visão. Ele diz: se você for capaz de ter uma leitura além do que os seus olhos verem, se você for capaz de criar um estilo de vida onde a ótica humana seja superada pela fé, pela ótica de um Deus que prometeu, pela ótica de uma vida pautada nas experiências com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, se os seus olhos forem bons, suficiente para vencer o pessimismo, a crise, a adversidade, você leva seu corpo. E a conotação aqui é levar a sua vida para uma esfera de luz, porque a batalha bíblica, ela é clara: reino das trevas contra o reino da luz. A palavra trevas tem uma conotação muito próxima da palavra ignorância, enquanto a palavra luz tem uma conotação muito próxima da palavra conhecimento. Quando a Bíblia diz que há uma guerra entre o reino das trevas e o reino da luz, ela está querendo simplesmente dizer que há uma batalha entre o reino da ignorância e o reino do conhecimento. Por isso a Bíblia diz que quando a verdade chega, ela traz luz, ela traz conhecimento, e o conhecimento liberta as pessoas da ignorância. O texto continua dizendo: se os seus olhos forem maus, seu corpo será tenebroso, sua vida será tenebrosa, se você não conseguir uma visão e continuar vivendo por vista. Mas ele ainda faz um alerta no final do texto, dizendo: há um perigo muito grande de você achar que está na luz e estar em trevas. Ele disse: se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Ele está dizendo: há uma coisa pior do que não estar na luz, é estar em trevas. Mas há uma coisa pior do que estar em trevas, é estar em trevas e não saber que está em trevas. É estar numa vida de ignorância, numa vida tão próxima e perto da fé, numa vida tão próxima e perto de uma fé alheia, onde você é capaz de olhar os milagres dos vizinhos, dos parentes, das pessoas que narram na igreja, mas isso é o mais perto que você consegue chegar de um milagre. Ele está sempre perto de você, mas nunca na sua casa, nunca na sua família, nunca nos seus negócios. Quando nós falamos de luz, de ampliar a visão, vamos voltar um pouquinho, para os nossos ancestrais. Vamos imaginar o que acontecia com o homem quando o sol se punha, quando as trevas tomavam conta do mundo. Isso acontece hoje do mesmo jeito. É que as companhias elétricas, afastaram o problema. Mas vamos esquecer esse ambiente moderno e vamos lembrar um pouco. Vamos voltar. Quando o homem tem contato com fogo, e o fogo de uma fogueira. Esse foi o primeiro fogo. Um fogo num ambiente estático, ele não era móvel. E ele dava margem às pessoas de enxergar apenas alguns metros. A habilidade de viver nas trevas e de viver à noite pela luz da fogueira era algo extremamente limitado. Talvez 2, 3, 5 metros, dependendo do tamanho da fogueira e da altura das chamas. Mas o próximo passo aconteceu e o homem conseguiu construir uma tocha.
A tocha dava a possibilidade a ele de caminhar agora e de ir um pouco mais longe do que a fogueira lhe concedia. E agora, munido de uma tocha, ele poderia se deslocar um pouco mais. Mas ela apagava com facilidade. O tempo passou e o homem descobriu o óleo, o azeite, o combustível. E o combustível agora dá ao homem uma luz, capaz de levá-lo além das limitações da fogueira, além das limitações da tocha. A lâmpada agora, o azeite, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. A chegada do combustível, a chegada da lâmpada, a chegada do conhecimento, não conhecimento que me mantinha ao redor apenas, limitando, cerceando meus movimentos. Não um conhecimento que me levava um pouco mais adiante, mas um conhecimento libertador, que ia me fazer romper as fronteiras, ir além. Essa é a proposta que Deus colocou no meu coração de compartilhar com vocês hoje. É primeiro a maneira que Deus criou o ambiente que nós vivemos. E nós vamos ver que apesar de Deus utilizar a supervisão da vista, o mundo foi criado debaixo de uma visão. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, vão ser textos rápidos, mas seria muito legal você anotar e depois refletir em casa. Então dá uma olhadinha na base da criação. Romanos capítulo 4, verso 17. Romanos 4, 17. O texto está vindo para cá? Não. Não, né? Então tá bom, não precisa não. Romanos 4, 17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus. Primeiro, né, o qual vivifica os mortos. Mas olha o final desse versículo: e chama as coisas que não são, como se elas já fossem. Essa é a base da criação. A criação, ela não é feita por vista, ela é feita por visão. E disse Deus: haja luz. Por quê? Porque a luz não existia. Quando nós olhamos a criação, ela é formatada debaixo de uma visão. É Deus chamando à existência as coisas como se elas já existissem. Presta atenção, porque isso é fascinante. A vista só faz a supervisão. No final do primeiro dia aí da criação, como é que termina o texto? E viu Deus que era bom. A vista entra simplesmente para supervisionar a visão e não para estabelecê-la. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando você diz que seu marido é um príncipe, um lorde, uma coisa de outro mundo, e ele não é, isso pode ser o quê? Uma mentira, se for ironia, ou uma visão, se for por fé. Mas quando você diz que aquela praga, cachaceiro, miserável, filho de uma égua, o filho de uma égua casou, eu não vou xingar a senhora, mas só para a senhora entender, visão é aquilo que não se vê, é o contato da fé, é aquilo que se espera, mas ainda não está no seu campo visual. Convidar alguém a viver
sob visão é algo magnífico, porque não interessa o que está acontecendo ao seu redor, você não é movido por aquilo que está ao seu redor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.